Existe uma ferida silenciosa que você carrega há décadas. Uma ferida que determina como você ama, como você se relaciona e como você se vê no espelho. Essa ferida tem nome, tem origem, e hoje você vai entender por que ela controla cada batimento do seu coração quando alguém te rejeita. Você já se perguntou por que certas palavras cortam sua alma como lâminas afiadas? Por que um simples não ecoa em seu peito como um grito de abandono? Por que você se dobra em 1000 pedaços tentando ser aceito, mesmo quando isso significa trair sua própria essência? A resposta está enterrada nos primeiros compassos da sua vida. Está na ferida materna que você carrega como uma cicatriz invisível, pulsando em cada relacionamento, sussurrando em cada escolha, controlando cada movimento do seu coração. Você precisa entender, não estamos falando da mulher que te colocou no mundo. Estamos falando do símbolo que você construiu em sua mente, da imagem arquetípica que moldou seus medos mais profundos. Essa mãe interna não é de carne e osso. Ela é feita de expectativas, de condições, de amor que só chegava quando você merecia. Quantas vezes você se sentiu pequeno diante de um olhar de desaprovação? Quantas vezes engoliu suas palavras para não decepcionar? Quantas vezes se culpou por sentir o que sentia, por querer o que queria, por ser quem você era? Nos ajude a bater a meta de 200 inscritos. Isso vai ajudar muito o nosso canal a crescer. Essa ferida nasce quando o afeto parece condicionado. Você aprende que só merece amor se for bom. Recebe carinho ao obedecer e silêncio ao falhar. Cada muito bem vem acompanhado de uma sombra. Se você não fizer isso, eu não vou mais te amar do mesmo jeito. E assim, célula por célula, você constrói uma prisão emocional. Uma prisão onde sua autoestima depende da aprovação alheia. Uma prisão onde você se torna escravo do medo de ser abandonado. Agora vem a parte crucial. Você precisa entender que essa ferida não é sua culpa. Ela nasceu em um momento em que você era apenas uma esponja emocional, absorvendo cada energia, cada palavra, cada silêncio como se fosse a verdade absoluta sobre seu valor. Imagine uma criança que estende os braços pedindo colo, mas só o recebe quando para de chorar. Imagine uma criança que aprende a ler microexpressões no rosto dos pais, tentando decifrar se é seguro ser ela mesma. Essa criança era você. Você internalizou uma equação tóxica. Se eu for perfeito, serei amado. Se eu falhar, serei rejeitado. Essa equação se tornou o código genético dos seus relacionamentos. Ela sussurra em seu ouvido quando você hesita em dizer não. Ela aperta seu peito quando alguém demora para responder uma mensagem. A ferida materna é como uma lente emocional que distorce tudo o que você vê. Ela transforma um comentário neutro em uma crítica devastadora. Ela transforma uma ausência temporária em abandono permanente. Ela transforma amor saudável em sufocamento e espaço saudável em rejeição. Você pode até não lembrar dos momentos específicos, mas seu corpo lembra. Suas células guardam a memória de cada vez que você se sentiu pequeno, insignificante, condicional. Essa memória celular é como um alarme que dispara toda vez que você se sente vulnerável. E a cruel ironia é que quanto mais você tenta escapar dessa ferida, mais ela te controla. Faça parte dessa caminhada e ajude nosso canal a crescer. Meta de 200 inscritos. Muito obrigado. Serei grato eternamente. Quanto mais você busca a aprovação, mais dependente se torna. Quanto mais você tenta ser perfeito, mais imperfeito se sente. Escute-me com atenção. Essa ferida não fica quieta no passado. Ela viaja com você para cada encontro, para cada conversa, para cada momento íntimo. Ela se manifesta de formas que você nem imagina. Talvez você se reconheça nestes comportamentos. Você se desculpa por ocupar espaço. Você aceita menos do que merece porque tem medo de ficar sozinho. Você se culpa por deslizes mínimos, como se fossem crimes imperdoáveis. Você sente culpa ao declarar seus limites, como se defender sua dignidade fosse um ato de egoísmo. Nos relacionamentos amorosos, essa ferida se torna uma força destrutiva. Você pode se encontrar atraído por pessoas que reproduzem o mesmo padrão. Amor condicional, aprovação intermitente,
afeto como prêmio por bom comportamento. Você busca inconscientemente que alguém conserte seu passado, alimentando o mesmo ciclo de dor que queria terminar. Você entrega seu poder emocional para pessoas que podem ou não escolher te amar hoje. Você se torna refém de humores alheios, de palavras alheias, de escolhas alheias. E quando o relacionamento termina, porque relacionamentos baseados em feridas sempre terminam, você não sente apenas a dor da separação. Você sente a dor da criança que foi rejeitada décadas atrás. Você sente como se toda a sua existência fosse um erro, como se sua essência fosse defeituosa. A ferida materna também contamina sua relação com o sucesso. Você pode sabotear conquistas porque, lá no fundo, acredita que não merece. Ou pode se tornar um viciado em aprovação, perseguindo reconhecimento como uma droga que nunca satisfaz completamente. Você evita riscos porque fracassar significaria confirmar que você não é digno de amor. Você evita brilhar porque chamar atenção pode significar ser julgado. Você vive no meio termo, na mediocridade segura, longe do perigo de ser plenamente visto. Agora chegamos ao momento mais difícil desta jornada. O momento em que você precisa olhar para o espelho e reconhecer: eu carrego essa ferida. Eu permito que ela me controle. Eu escolho todos os dias alimentar esse padrão. Isso não é culpa, é responsabilidade. Existe uma diferença gigantesca entre culpar e assumir. Culpar é ficar preso no passado, remoendo mágoas, usando a dor como desculpa para não crescer. Assumir é reconhecer que, independente do que aconteceu, você tem poder sobre o que acontece a partir de agora. Você precisa sentir a raiva. Sim, a raiva. Não a raiva destrutiva que machuca, mas a raiva sagrada que desperta. A raiva de ter sido pequeno quando merecia ser grande. A raiva de ter se silenciado quando merecia ser ouvido. Essa raiva não é contra sua mãe, é contra o padrão. É contra a programação que te ensinou a ser menos do que você é. É contra as vozes internas que ainda sussurram que você precisa merecer amor. Você pode estar sentindo resistência agora. Pode estar pensando: mas eu não posso sentir raiva da minha mãe. Ela fez o melhor que pôde. E é verdade. Ela provavelmente fez o melhor que pôde com as ferramentas que tinha. Mas reconhecer isso não significa negar o impacto que suas ações tiveram em você. Curar não significa julgar. Significa integrar. Significa olhar para a criança ferida dentro de você e dizer: eu vejo sua dor. Eu valido sua experiência. E agora eu vou cuidar de você do jeito que você sempre mereceu ser cuidada. O confronto interno é como uma cirurgia emocional. Dói, sangra, deixa você vulnerável. Mas é a única maneira de remover o tumor que está matando sua capacidade de amar e ser amado livremente. Carl Jung nos legou um tesouro: o entendimento de que existem forças arquetípicas dentro de cada um de nós. E agora vem a revelação que mudará sua perspectiva para sempre. Você não é apenas a criança ferida. Você também é o herói, o curador, o guerreiro, o sábio. Se essa mensagem fez sentido para você, se inscreva no canal. Isso vai nos ajudar a trazer mais conteúdos. Dentro de você existe um herói interior que está cansado de se esconder. Esse herói não precisa salvar o mundo. Precisa salvar você. Precisa resgatar a criança que foi silenciada, a criança que foi condicionada, a criança que aprendeu a se tornar pequena para ser aceita. Existe também uma figura maternal arquetípica dentro de você. Não a mãe condicional que você internalizou, mas a mãe divina que ama incondicionalmente. Essa mãe interna não exige performance. Ela não coloca condições. Ela simplesmente ama porque você existe. Você precisa entender que a individuação, o processo de se tornar inteiro, é sua missão mais sagrada. É a jornada de integrar consciente e inconsciente, luz e sombra, ferida e cura. É o caminho de se tornar quem você sempre foi, por baixo de todas as máscaras e condicionamentos. Pense em Ana, que sempre se esquivava de elogios como se fossem mentiras. Ela vivia prisioneira da voz interna que repetia: você não é tão boa assim. Você está enganando todo mundo. Essa voz era a mãe condicional arquetípica. A voz que havia aprendido a equiparar humildade com autonegação.
Mas quando Ana começou a dedicar 15 minutos diários à escrita terapêutica, algo extraordinário aconteceu. Ela percebeu que, por trás do medo de não corresponder, havia a voz interior daquela mãe condicional. Esse insight, fruto de um simples hábito de registrar emoções, abriu-lhe a porta para experimentar confiança antes inimaginável. Ana descobriu que podia dialogar com essa voz. Podia agradecê-la por tentar protegê-la do julgamento, mas também podia escolher não obedecê-la. Ela aprendeu a invocar o arquétipo da Mãe Divina. Você é suficiente exatamente como é. Você não precisa provar nada para ninguém. O processo de individuação não é linear. Alguns dias você se sente poderoso, integrado, curado. Outros dias a ferida volta a pulsar e você se sente pequeno novamente. Mas cada vez que você escolhe conscientemente responder de um lugar de integridade, em vez de reatividade, você está tecendo uma nova identidade. Agora vem a parte que você estava esperando. Como transformar essa ferida em poder? Como alquimizar essa dor em sabedoria? Como usar essa cicatriz como um mapa que aponta de volta para a sua essência? Para seguir esse caminho, você precisa reunir ferramentas que atuem no corpo e na mente. A ferida materna não vive apenas na sua cabeça. Ela vive nas suas células, nos seus músculos, na sua respiração. Você precisa curá-la somaticamente. A prática de mindfulness é sua primeira ferramenta. Quando você senta em silêncio e observa sua respiração, está criando espaço entre você e seus pensamentos automáticos. Se você chegou até aqui, é porque conseguimos te passar uma mensagem boa. Se inscreva no nosso canal, talvez você nunca mais encontre esse conteúdo.